Você já ouviu falar da loira do banheiro, né? Aquela história que aterrorizou gerações de estudantes por todo o Brasil. Chame o nome dela 3 vezes no espelho, dê descarga, fale um palavrão. Cada lugar tem sua própria regra, mas o resultado é sempre o mesmo. O suposto fantasma de uma mulher loira aparece para te dar o maior susto da sua vida. Mas e se eu te dissesse que essa lenda urbana tão famosa pode ter uma origem bem real que remonta ao século XIX? Pois é, a história é muito mais antiga e complexa do que a gente imagina. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir a surpreendente verdade por trás da loira do banheiro. Para entender como tudo começou, a gente precisa viajar para a cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, por volta de 1860. Foi lá que nasceu Maria Augusta de Oliveira Borges, uma moça que tinha tudo para ter uma vida de conto de fadas. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá, um homem muito rico e influente na época, um verdadeiro barão do café. Por causa da posição social da família, Maria Augusta cresceu cercada de luxo e privilégios. Desde pequena, ela era descrita como uma menina muito bonita, de pele clara e, claro, cabelos loiros. Uma típica dama da alta sociedade paulista daquele tempo. Como era costume entre as famílias ricas, o pai de Maria Augusta tinha grandes planos para ela. Ele queria que a filha se casasse com um homem igualmente importante e influente. E o escolhido foi um conselheiro do império, um político poderoso, muito mais velho que ela. Acontece que Maria Augusta era uma jovem de espírito forte e não aceitou essa imposição. Dizem que, contra a vontade do pai, ela se apaixonou por outra pessoa. Esse ato de rebeldia, de querer escolher o próprio destino, já mostrava que ela não era uma moça comum para sua época. Mas a vontade do pai prevaleceu, e aos 14 anos, uma idade que hoje nos choca, Maria Augusta foi obrigada a se casar. Um casamento arranjado, sem amor, que marcou o início de uma vida que ela não escolheu. A vida de casada não foi nada fácil para a jovem Maria Augusta. Ela vivia infeliz, presa a um casamento sem amor com um homem que tinha quase a idade de seu pai. Mas a história dela estava prestes a tomar um rumo ainda mais inesperado. O Visconde, talvez por remorso ou para afastar a filha da situação infeliz, decidiu enviá-la para a Europa. Com apenas 18 anos, Maria Augusta partiu para Paris, a Cidade Luz, um centro de cultura e modernidade. Imagina a mudança na vida dela. Sair do interior de São Paulo para viver no coração da Europa. Em Paris, ela pôde finalmente respirar um pouco de liberdade. Estudou, frequentou os salões elegantes, viveu a vida que sempre sonhou, longe das amarras do casamento e do controle do pai. Mas essa fase de felicidade, infelizmente, não durou muito. Aos 26 anos, a vida de Maria Augusta foi interrompida de forma abrupta e misteriosa. A causa oficial da morte dela, em 1891, foi registrada como pneumonia. Mas desde aquela época, surgiram muitos boatos e especulações. Alguns diziam que ela tinha morrido de mal de amor ou raiva, uma forma antiga de se referir à hidrofobia, mas que também podia significar uma profunda tristeza. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que a jovem, bela e rica herdeira brasileira morreu longe de casa, e seu corpo foi enterrado no famoso cemitério da Consolação, em Paris. E é aqui que a história começa a virar lenda. A mãe de Maria Augusta, inconsolável com a perda da filha e com o fato de ela estar enterrada tão longe, nunca desistiu de trazê-la de volta para o Brasil. Durante anos, ela lutou para conseguir autorização para exumar o corpo e transportá-lo. Finalmente, depois de muita insistência, ela conseguiu. O caixão de Maria Augusta cruzou o Oceano Atlântico e chegou a São Paulo.
Durante a reforma, que demorou bastante tempo, os alunos foram temporariamente transferidos para um casarão antigo que ficava ali perto, um imóvel que, por coincidência, havia pertencido à família de Maria Augusta. E foi nesse casarão improvisado que os relatos começaram a pipocar. Alunos e funcionários começaram a contar histórias estranhas. Diziam que ouviam passos nos corredores vazios, portas que batiam sozinhas e, o mais assustador de tudo, aparições nos banheiros. As meninas principalmente diziam ver uma figura pálida, de longos cabelos loiros e vestido branco, refletida nos espelhos dos banheiros. Às vezes ela chorava, às vezes dava uma risada assustadora. A descrição batia perfeitamente com a imagem de Maria Augusta. A história da moça do casarão se espalhou como fogo pela escola. O medo era tanto que muitos alunos se recusavam a ir ao banheiro sozinhos. Foi aí que nasceu o ritual. Para provar a coragem, os alunos desafiavam uns aos outros a ir ao banheiro e chamar pelo fantasma. A lenda começou a ganhar suas próprias regras. Chame o nome dela, bata na porta, dê descarga. O nome Maria Augusta, aos poucos, foi se perdendo e ela passou a ser conhecida simplesmente como a Loira do Banheiro. A história que começou com a dor de uma família e uma tragédia pessoal se transformou em uma brincadeira de terror adolescente. Com o passar das décadas, a lenda da Loira do Banheiro deixou de ser uma exclusividade daquela escola em São Paulo e se espalhou por todo o Brasil. O boca a boca, as revistas em quadrinhos, os programas de TV, tudo ajudou a popularizar a história. Cada região adaptou a lenda à sua própria maneira. Em alguns lugares, ela é a mulher de algodão, porque aparece com algodão no nariz. Em outros, ela pede papel higiênico ou uma moeda. O nome também muda. Pode ser Joana, Carolina, Cláudia. Mas a essência é sempre a mesma. Uma jovem loira, morta de forma violenta ou trágica, que assombra o banheiro de uma escola. É fascinante pensar como a história de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma figura real com uma vida documentada, se transformou num mito nacional. A lenda dela encapsula medos universais. O medo da morte, do desconhecido, do sobrenatural. E o banheiro da escola, um lugar ao mesmo tempo público e privado, vulnerável, se tornou o palco perfeito para esse terror. A imagem no espelho, que de repente não é mais a sua, é um gatilho poderoso para o medo. A história de Maria Augusta, a jovem rica e rebelde que morreu de forma misteriosa, deu uma face, um nome e uma origem para esse medo coletivo. Então, da próxima vez que você ouvir a história da Loira do Banheiro, lembre-se de Maria Augusta, uma mulher real, que viveu, sonhou, sofreu e cuja memória, de uma forma totalmente inesperada, se tornou imortal no imaginário popular brasileiro. Uma prova de que, às vezes, a realidade pode ser tão ou mais fascinante do que a ficção. A lenda é um reflexo distorcido de uma vida real, uma história de dor transformada em conto de terror. E você, acredita que o espírito de Maria Augusta ainda vaga por aí? Ou acha que tudo não passa de uma grande e assustadora invenção? A verdade é que a história da Loira do Banheiro é um exemplo incrível de como as lendas urbanas nascem e se transformam. Elas pegam um pedaço de verdade, um boato, um medo coletivo, e constroem uma narrativa que atravessa gerações. A tragédia pessoal de Maria Augusta foi o catalisador, mas a lenda só cresceu porque encontrou eco nos medos e na imaginação de milhares de pessoas. Ela não é só um fantasma, é um fenômeno cultural. Espero que você tenha gostado de conhecer a possível origem dessa lenda tão famosa. É incrível como uma história pode ter tantas camadas, não é? Misturando fatos históricos, boatos e o imaginário popular. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer ver mais vídeos desvendando os mistérios por trás das lendas urbanas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E me conta aí nos comentários, qual é a versão da Loira do Banheiro que contavam na sua escola? Eu vou adorar ler as histórias de vocês. Comenta aqui embaixo. Quero mais!
se você quer a parte 2 com outras lendas. Obrigado por assistir e até a próxima!